Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o livro do Didaquê. Didaquê é um livro que foi considerado apócrifo, né? O Papa, no Concílio de Nicéia, mandou tirar da Bíblia e não foi incluído na Bíblia. Só que, ao meu ver, esse livro Didaquê, como nós vamos meditar nele hoje, ele é um livro pequenininho, ele contém apenas Didaquê. Didaquê é uma terminologia grega, que ele foi, essa cópia que chegou até nós aqui, ele chegou em grego. E a palavra Didaquê, em grego, significa doutrina. É considerada a doutrina dos 12 apóstolos, Didaquê. E, na verdade, eu fui pesquisar sobre isso, sobre esse Didaquê, a origem, o significado. Eu fui ver que realmente esse Didaquê é uma ata, ou um relatório do que aconteceu no Concílio de Jerusalém, ou seja, na reunião dos 12 apóstolos, quando eles se reuniram em Jerusalém para deliberar determinados assuntos sobre a doutrina da igreja. Por isso é chamada a doutrina dos apóstolos. Portanto, o Didaquê, apesar de ser um capítulo bastante extenso, mas ele deveria ser o Atos capítulo 15. Atos dos Apóstolos capítulo 15. Como os irmãos podem ver em Atos dos Apóstolos no capítulo 15, é onde consta ali o relatório do que aconteceu na Assembleia de Jerusalém. Então, o que foi deliberado na Assembleia de Jerusalém, a doutrina dos apóstolos, é o Didaquê. Agora, por que o Concílio de Nicéia deixou isso fora das Escrituras? Bom, é por questões óbvias, né? O assunto em si vai dizer por quê. Por que esse livro, esse relatório, essa ata, esse documento ficou fora das Escrituras. Eu vou começar aqui no prefácio. Desejo apresentar aos meus queridos irmãos este velho e desconhecido documento. Trabalhe relação com ele e passareis a admirá-lo. Se vocês passassem a travar um conhecimento com esse livro, passariam a admirá-lo. É considerada a doutrina dos apóstolos. Muito bem, vamos pular aqui esse parágrafo, que é a introdução, e vamos direto para o livro, né? Instrução do Senhor para as nações, segundo os 12 apóstolos. O assunto todinho do livro, desse Didaquê, o que foi tratado lá na reunião de Jerusalém, na Assembleia de Jerusalém, podia ser dividido em apenas 2 títulos: o caminho da vida e o caminho da morte. Vamos começar com o caminho da vida. Capítulo 1. Existem 2 caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Há uma grande diferença entre os dois. Este é o caminho da vida. Primeiro, ame a Deus que o criou. Segundo, ame ao seu próximo como a si mesmo. Não faça ao outro aquilo que você não quer que se faça a você mesmo. Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você. Esse é o ensinamento derivado dessas palavras. Bendiga aqueles que amaldiçoam. Ore pelos seus inimigos e jejue por aqueles que o perseguem. Ora, se você ama aqueles que o amam, que graça você merece? Os pagãos também o fazem isso.
os pagãos não fazem o mesmo? Quanto a você, ame aqueles que o odeiam, e assim você será diferente e não terá nenhum inimigo. Não se deixe levar pelo instinto. O instinto é que faz a você... o que eu quero dizer aqui? Não se deixe levar pelo instinto. Por quê? O instinto é que leva você a revidar as coisas na mesma moeda. Se alguém lhe bofeteia na face direita, ofereça-lhe também a outra face, e assim você será perfeito. Se alguém o obriga a acompanhá-lo por 1 quilômetro, acompanhe-o por 2. Se alguém lhe tira o manto, ofereça-lhe também a túnica. Se alguém toma alguma coisa que lhe pertence, não o peça de volta, porque não é direito. Assim não terá recompensa. Dê a quem lhe pede, e não peças de volta, pois o Pai quer que os seus bens sejam dados a todos. Dê a quem lhe pede e não lhe peça de volta. O que quer dizer isso? Não é justo. Não é justo você emprestar, ainda mais a juro, emprestar a uma pessoa necessitada, que você sabe que dificilmente vai poder lhe devolver aquilo que você tem sobrando. Bem-aventurado aquele que dá conforme o mandamento, pois será considerado inocente. Ai daquele que recebe. Se pedir por estar necessitado, será considerado inocente. Mas, se recebeu sem necessidade, prestará contas do motivo e da finalidade, será posto na prisão e será interrogado sobre isso. Olha, a pessoa, se não estiver precisando, mas fica pedindo. Vocês viram até nesses desastres que houve no Rio Grande do Sul? Quantos casos aconteceu de pessoas estar usando da desgraça lá que aconteceu no Rio Grande do Sul e está pedindo donativo, não para enviar para lá, mas para desviar por aqui mesmo, para si próprio? Então aqui está dizendo que isso será interrogado em juízo e será lançado na prisão e não sairá de lá até que devolva o último centavo. Sobre isso também foi dito que a tua esmola fique suando nas tuas mãos, até que você saiba nas mãos de quem vai entregar. Capítulo 2, ainda estamos falando do caminho da vida. O segundo mandamento da instrução é: não mate, não cometa adultério, não corrompa os jovens, não fornique, não roube, não pratique a magia e nem feitiçaria, não mate a criança no seio de sua mãe, e nem depois que ela tenha nascido. Aqui está falando do aborto, né, e do prematuro e do que nasceu recém-nascido, né, também. Não mate. E aqui, interessante, irmãos, que esse não mate a criança, hoje está sendo tratado, inclusive, no Congresso Nacional, e já estão até boicotando lá a votação do Congresso Nacional sobre essa questão da lei do aborto, né? Então, isso não vai para frente de jeito nenhum, já engavetaram o projeto. E olha, interessante que essa lei do aborto que estava para ser aprovada, caso fosse votado e aprovado, era para criminalizar e ser crime a mãe que abortasse uma criança após 22 semanas de gestação. Mas aqui não fala isso. Aqui diz que não pode abortar de forma nenhuma. Não mate a criança no ventre da mãe e nem após ela ter nascido. É o capítulo 2, verso 2. Não cobice os bens alheios, não cometa falso juramento, nem preste falso testemunho, não seja maldoso e nem vingativo, não tenha duplo pensamento ou linguajar. Olha, irmãos, duplo pensamento ou linguajar, isso aqui é muito corriqueiro.
é coisa que às vezes passa despercebido, às vezes até entre nós acontece. Por brincadeira, às vezes, né? Por brincadeira você vai falar uma coisa e para brincar com o outro, às vezes, né, usa de palavras de duplo sentido, né? Palavras assim, vamos dizer assim, como é que se fala? Que tem duplo sentido. Que tem duplo sentido, no sentido de eu esqueci, me fugiu agora a palavra, o termo que eu ia usar aqui, mas os irmãos sabem o que eu estou dizendo, que palavra de duplo sentido. Então se usa muito isso, principalmente em humorismo, comédias, essas coisas. As pessoas usam coisa de duplo sentido, né? Então é usado muito isso em palavreados, palavreados chulos, né? A sua palavra não deve ser em vão, mas comprovada na prática. Não seja avarento, nem ladrão, nem fingido, nem malicioso, nem soberbo. Não planeje mal contra o seu próximo. Não odeie a ninguém, mas corrijam a alguns, orem por outros, ame ainda aos outros, mais até do que a si mesmo. Capítulo 3. Filho, procure evitar tudo aquilo que é mal e tudo aquilo que se pareça com o mal. Olha só, a mesma palavra do livro de Enoque. No livro de Enoque diz que no dia do juízo nós seremos julgados não apenas pelo crime que cometemos, mas também por tudo aquilo que não é crime, embora não seja crime porque não está lá registrado como crime, mas que tem a mesma realidade do crime, ou seja, a mesma conotação do crime. Agora aqui usa em outra linguagem, outro palavreado aqui, ó. Evitar todo o mal e tudo aquilo que se pareça com o mal, ou seja, que tem a aparência do mal. Evitar a aparência do mal. Não seja colérico. Colérico aqui é as pessoas irascivas, né? As pessoas que sobem nos tamancos por qualquer motivo, né? Não pode falar nada então isso é muito sério. Às vezes a gente perde as estribeiras por nada, né? Por pouca coisa. Porque a ira conduz à morte. É porque é da ira que nasce, né, as coisas piores. Não seja ciumento também. Olha o ciúme aqui, são em poucos lugares que fala sobre o ciúme na Bíblia, para não sermos ciumentos. Não ser ciumento. O ciúme, quando você fala em ciúme, geralmente vem na mente coisa conjugal, coisa de casal, né? Mas não é só isso não. As pessoas às vezes têm ciúme e inveja de um irmão, porque tem um cargo na igreja, porque recebeu uma promoção, ou porque, enfim, o ciúme e a inveja andam junto. Não seja briguento ou violento, pois o homicídio nasce de todas essas coisas. O homicídio ele nasce da ira, do irascivo, do colérico, do ciúme e da inveja. Aí nasce o homicídio, que já passa a ser o pecado de morte, pecado de sangue. Filho, não cobice as mulheres, pois a cobiça leva à fornicação. Evite falar palavras obscenas e olhar maliciosamente, porque as palavras obscenas e o olhar malicioso já é adultério. Olha só, já que os adultérios surgem dessas coisas. Filho, não se aproxime da adivinhação e nem da feitiçaria, porque ela leva à idolatria. E não pratique encantamentos, astrologia ou purificações, nem queira ver ou ouvir falar sobre isso. Olha só, interessante isso aqui, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Não queira ver e nem ouvir falar sobre isso, porque o tanto que o Senhor errou, abomina essas coisas. Pois disso tudo nasce a idolatria. Filho, não seja mentiroso.
pois a mentira leva ao roubo. Não persiga o dinheiro e nem cobice a fama, porque os roubos nascem dessas coisas. Filho, não fale demais, pois falar muito leva à blasfêmia. Tem um ditado popular, mas eu acho que é um ditado muito corriqueiro, eu acho que todo mundo aqui já conhece esse ditado, que diz, quem fala muito dá bom dia a cavalo, não tem isso? Pois é, não fale demais. Por quê? Quando você começa a falar muito, começa a sair mentiras, né? As mentiras nascem dessas coisas, e da mentira sai o roubo, a falsidade. Filho, não seja insolente, nem tenha mente perversa, porque as blasfêmias nascem dessas coisas. Seja manso, pois os mansos herdarão a terra. Seja paciente, misericordioso, sem maldade, tranquilo e bondoso. Respeite sempre as palavras que você escutou. Não louve a si mesmo e nem se entregue à insolência. Não se junte com os poderosos, mas aproxima-se dos justos e pobres. Não se aproxime dos poderosos. Por que fala que para não se aproximar dos poderosos? Porque justamente os poderosos não são justos e nem humildes. E eles vão te levar... justamente, os poderosos são má companhia. Os poderosos são falsos com você. Serão falsos. Então, aproxima-te dos justos e dos pobres. Quer dizer, os justos e os pobres andam juntos. Aceite tudo o que te acontece contigo como coisa boa e saiba que nada acontece sem a permissão de Deus. Mesma coisa que parece ser mal, mesmo aquilo que é mal, mas no final vai ter um final bom para você, benéfico, porque Deus nada acontece sem a permissão de Deus, e Deus faz com que tudo contribua para o bem daqueles que o amam. Capítulo 4. Filho, lembra-se dia e noite daquele que prega a palavra, porque honre-o como se fosse o próprio Senhor, pois ele está sempre onde a soberania do Senhor é anunciada. Procure estar todos os dias na companhia dos fiéis, para encontrar forças em suas palavras. Não provoque divisão, ao contrário, reconcilie aqueles que brigam entre si. Julgue de forma justa e corrige as culpas sem distinguir as pessoas. O que significa julgar de forma justa e corrigir as pessoas sem distinguir as pessoas, sem fazer distinção? Quer dizer, você tem que julgar pela reta justiça, pelo que está certo e pelo que está errado, e não por privilégio, por privilegiar a pessoa, um e outro, né? Por simpatias, por apadrinhamento, vamos dizer assim, né? Porque é assim que julgam os juízes. Os juízes da terra, eles julgam, dão sentenças por apadrinhamentos. Porque o advogado é amigo do juiz, aí o juiz dá uma sentença favorável. Então é isso que acontece. Então, não hesite sobre o que vai acontecer. Não te pareça com aqueles que dão a mão quando precisam e a retiram quando deve dar. Dão a mão quando não precisam dele, e quando você precisa, eles escolhem. Já viu pessoas que são assim? Quando você não está precisando de nada, ele está oferecendo ajuda. Aí quando você está precisando mesmo de verdade, ele encolhe, fecha a mão. Está falando aqui. Olha, se o trabalho de suas mãos te rendem algo, as ofereça como reparação pelos seus pecados. Não hesite em dar, e nem dê reclamando, porque, na verdade, você sabe quem realmente pagou a sua recompensa.
não rejeite o necessitado, compartilhe tudo com o seu irmão, e não diga que as coisas são apenas suas. Se vocês estão unidos nas coisas imortais, tanto mais deverão estar unidos nas coisas perecíveis. Se nós estamos unidos na jornada rumo a Sião, rumo ao céu, nas coisas espirituais, compartilhamos isso, muito mais deveríamos compartilhar das necessidades uns dos outros. Isso que está dizendo aqui. Não se descuide de seu filho ou de sua filha, muito pelo contrário, desde a infância instrua-os a temer a Deus. Não dê ordens com rudeza, o excesso de severidade ao seu servo ou à sua serva, pois eles também esperam no mesmo Deus que você. Assim, não perderão o temor de Deus, que está acima de todos. Certamente, ele não virá chamar a pessoa pela aparência, mas somente aqueles que foram preparados pelo Espírito. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores com todo o respeito, com toda a reverência, como a própria imagem de Deus. Isso aqui é a forma como o empregado deve tratar os patrões, com reverência, como senhor, né? Como superior, como seus superiores, né? Porque é nessa posição que o Senhor chamou. Não viole os mandamentos do Senhor, guarde tudo aquilo que você recebeu, não acrescente nem retire nada, confesse os seus pecados na reunião dos fiéis, e não comece a orar estando com uma má consciência. Certa vez alguém me perguntou, mas porque se a pessoa, sobre esse assunto aqui, não comece a orar estando com a má consciência. Isso aqui equivale ao seguinte: às vezes a pessoa está com a consciência sobrecarregada, com algo, com remorso muito ruim, um sentimento muito ruim, então ele não pode orar assim, e nem muito menos jejuar. Alguém certa vez me perguntou, o que eu devo fazer numa situação assim? Que eu estou angustiado, me sentindo distante de Deus, o mais distante, que minha palavra, se eu for orar, minha palavra não vai passar desse teto. O que eu faço numa situação assim? Eu não posso orar? Aqui está dizendo que você não deve iniciar nenhuma oração nessa situação. Mas isso não quer dizer que você não pode vir aqui, se ajoelhar ali e chorar. Só chora. Deus, que conhece todas as coisas, Ele sabe por que você está chorando e o que você queria dizer com esse choro. Pronto. Aí você, quem sabe com esse choro, você desabafa e vai e dorme tranquilo e recebe paz. Aí no dia seguinte você pode orar, no outro dia. Porque existem determinadas situações, ocasiões, que realmente você não tem como chorar. É aquele tal negócio: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha morada, mas diga uma só palavra e serei salvo, né? Ou às vezes, se você só chorar na presença de Deus, não é feio chorar. Então, irmãos, esse é o caminho da vida. Então esse é o caminho da vida. Agora vamos falar sobre o caminho da morte. Esse é o caminho da morte. Primeiro, é mau e cheio de maldições. Homicídios, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatria, magias, feitiçarias, rapinas, falso testemunho, hipocrisia, coração com duplo sentido, fraudes, orgulho, maldades, arrogância, avareza, palavras obscenas, ciúmes, insolência, altivez, ostentação e falta de temor de Deus. Nossa, só nesse primeiro versículo aqui falou tanta coisa, né? Tanta coisa, e tudo isso faz parte, é o início, já o princípio do caminho da morte. Nesse caminho trilha os perseguidores dos justos,
Os inimigos da verdade, os amantes da mentira, os ignorantes da justiça, os que não desejam o bem e nem os justos julgamentos, os que não praticam o bem, mas o mal. A calma e a paciência estão longe deles. Estes amam as coisas vãs e são ávidos por recompensas. Os juízes que dão sentenças por dinheiro ou por apadrinhamentos, por amizades, e não pela justiça. Estes amam as coisas vãs, são ávidos por recompensas, não se compadecem com os pobres, não se importam com os perseguidos, não reconhecem o Criador, são também assassinos de crianças. Quem são os assassinos de crianças? Será que são os abortistas? São os abortistas. Os que fazem abortos e os que defendem o aborto são assassinos de crianças. Corruptores da imagem de Deus, desprezam os necessitados, oprimem os aflitos, defendem os ricos. Olha só, defendem os ricos, julgam injustamente os pobres e finalmente são pecadores consumados. Filho, afasta-se de tudo isso. Fique atento para que ninguém o afaste do caminho da instrução, pois quem faz isso ensina coisas que não pertencem a Deus. Você será perfeito se conseguir carregar todo o jugo do Senhor. Olha, você será perfeito se conseguir carregar todo o jugo do Senhor. O que é o jugo do Senhor? São os seus mandamentos. Interessante, irmãos, que falando sobre o jugo do Senhor, eu queria frisar uma coisinha aqui. O Senhor errou lá no capítulo 11 de Mateus, se eu não me engano, acho que é o verso 28 por ali, 27, 28, que ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui está falando, você será perfeito se conseguir carregar todo o jugo do Senhor. E o jugo do Senhor, se a gente for analisar, o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Quem é que fala que os mandamentos de Deus são pesados? Ele disse: os meus mandamentos não são pesados. Pesado é aquele que carrega corrente, que está acorrentado no pecado, é escravo do pecado. Nós estudamos isso na live de hoje, sobre a escravidão, lá Romanos capítulo 7, né? A escravidão do pecado. A pessoa que recebe os mandamentos de Deus, ele é livre. Ele é livre. É os mandamentos da vida. Aí tem uma outra lei, que é a lei da morte e da escravidão. Então, se isso não for possível, se não for possível carregar todo o jugo do Senhor, aí está escrito aqui, faça o que puder, mas não desista. Se o fardo estiver pesado, não tire o fardo não e jogue, abandone não. Mesmo que você tropeçar e cair, e o fardo cair por cima de você, procure levantar, não despreze o fardo, mas leve o fardo até onde ele vai. Quem já assistiu o filme da história do peregrino, você sabe que chega um determinado momento em que o fardo é tirado de você e você fica sem ele. Você é livre dele de todo jeito. Então não coma nada daquilo que foi sacrificado aos ídolos, pois esse culto é destinado a deuses mortos, destinado a demônios. O que é isso, sacrificado aos ídolos? Participar de ceia de Natal, festa junina, comes e bebe de festa junina, pode ser coisa, mas isso aqui eu posso comer, é bolo de milho, como é que chama, é pipoca, é não sei o que, é coisa simples, né, tal, mas sim, mas foi feita onde? Para onde? Está na festa do quê? Da quadrilha? Então é do Satanás. Porque quem dança quadrilha é quadrilheiro. Quadrilheiro movimento de quadrilha. Quem faz parte de quadrilha é bandido, né? Então é do Satanás.
Se vier alguém até você e ensinar tudo o que foi dito anteriormente, então ele deve ser acolhido como justo. Mas se aquele que ensina é perverso e ensinar outra doutrina para te destruir, não lhe dê atenção. No entanto, se ele ensina para estabelecer a justiça e conhecimento do Senhor, você deve acolhê-lo como se fosse o próprio Senhor. Já quanto aos apóstolos e profetas, faça conforme o princípio do Evangelho. Todo apóstolo que vem até você deve ser recebido como o próprio Senhor. Ele não deve ficar mais do que um dia, ou se necessário, mais outro dia. Se ficar 3 dias ou mais, é um falso profeta. Isso aqui já pode ficar avisado aos irmãos, que aqueles que quiserem vir ou visitar os irmãos, visitar os outros aí, se for para se ir lá, porque tem uma missão a cumprir, uma missão religiosa, uma missão de Deus, uma mensagem para entregar. Qualquer mensagem você pode entregar de um dia para o outro e vazar fora. Agora, se for para tirar férias, se for para, eu vou passear, visitar o irmão, para passar uns dias na casa dele, bom, tudo bem, aí pode vir para ficar aqui em casa, os irmãos podem vir para ficar até uma semana ou mais, né? Então eles vêm, mas eles não estão vindo na qualidade de profeta para ensinar, porque aí tem que cumprir essa parte aqui. Ao partir, o apóstolo não deve levar nada a não ser o pão necessário para chegar ao próximo lugar onde deve parar. Se pedir dinheiro, então já é um falso profeta. Olha só como é que é estreito o negócio. Agora no verso 7 aqui do capítulo 7, verso 7, diz assim: não ponhas à prova e nem julgue um profeta que fala tudo sob inspiração, pois todo pecado será perdoado, mas esse não será perdoado. Se você quer provar um profeta. Eu conheço uma história dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, que alguém pôs um profeta à prova e desviou o profeta e matou o profeta. Mas depois eu nem sei qual vai ser o destino desse homem. Ele disse que também era um profeta. Mas os irmãos conhecem a história de um profeta que saiu de Jerusalém para entregar uma profecia, uma mensagem em Siló, no altar de Siló. E ele foi e Deus deu a ordem para ele: olha, você não coma no caminho, não pare, não converse com ninguém, e não pare para comer nem beber, e volte por outro caminho. Então ele foi, chegou no altar de Siló, lá ele profetizou o que tinha de profetizar, entregou a mensagem lá para o rei que estava lá, e aí quando ele estendeu a mão, o que aconteceu, a cinza derramou sobre o altar ali, e ele falou que ali estavam fazendo sacrifício estranho, e ele falou que ia chegar o dia em que ia ser queimado sobre aquele altar as carnes daqueles que estavam ali oferecendo sacrifícios. Aí ele saiu como o Senhor tinha falado. O rei ainda ofereceu para ele comida, bebida, água, etc. Ele disse: não, viva o Senhor, que ele me enviou e falou que não era para mim comer nem beber no caminho, e era para mim voltar por outro caminho. Então, e ele: vou fazer como o Senhor mandou, e voltou por outro caminho. Mas aí tinha um profeta mais velho que ficou sabendo dessa história e arriou o jumento e saiu no encalço daquele profeta para pôr o homem do Senhor, pôr o profeta do Senhor à prova. Aí ele chegou lá, parou e disse: o senhor é o homem, você é o homem de Deus que foi para entregar uma profecia no altar de Betel? Ele disse: sim, sou eu. Pois é, eu vim aqui, o Senhor me enviou. Aí lá na Bíblia mesmo fala, mas ele estava mentindo, não era verdade. O Senhor me enviou para me te convidar para você comer e beber na minha casa, para antes de você continuar a tua jornada, porque a tua jornada ainda é longe e você está passando fome. Aí: não, mas o Senhor falou que eu não podia comer nem beber e tal. Ele disse: não, mas foi Deus que eu também sou profeta. Eu também sou profeta. Aí insistiu com ele e ele veio na sua casa, ia lá, ele comeu e bebeu. Quando ele terminou de comer e beber, aí então o Espírito do Senhor entrou na boca daquele próprio falso profeta, aquele outro profeta mais velho que tinha posto o homem de Deus à prova, e falou assim: olha, porque você desobedeceu a palavra do Senhor
e comeu e bebeu aonde não era para comer e beber. Por isso, os teus ossos não se juntarão aos ossos de teus pais. Aí ele arroeu o jumento e saiu. Quando saiu, veio um leão do mato e matou o profeta, o homem de Deus. E não matou o jumento, e o leão ficou ali cuidando do corpo dele. Tá, mas resumindo, o que eu quero dizer aqui é que pôr um profeta à prova é isso. É tentar experimentar, colocar tropeço no caminho do homem de Deus. Tipo assim, eu vou fazer uma pergunta para ele aqui, eu quero ver se ele se sai dessa. Fazer para ele uma pergunta difícil. Então, às vezes pergunta até que está até fora do contexto da conversa, mas quer colocar tropeço para ver se ele tropeça em palavras, para ver se ele responde errado alguma coisa, ver se ele está preparado para isso. Então, aqui não ponha à prova e nem julgue um profeta que fala sobre inspiração, pois todo pecado será perdoado, mas esse não será perdoado, porque se você fazer tropeçar um profeta e derrubar o nome de Deus, aqui diz que todo pecado pode ser perdoado, mas esse não será perdoado. Nem todo aquele que fala inspirado é profeta. Às vezes a pessoa pode falar inspirado, até o Caifás falou inspirado uma vez, né? No julgamento do senhor Erroxo, quando eles queriam condenar o senhor Erroxo, aí Caifás, que era o sumo sacerdote lá daquele ano, e o povo estava hesitando se ia votar a favor de condenar o senhor Erroxo, e ele disse: não, vocês, essa galera aí que não conhece a lei, são malditas. Não está escrito na lei que um justo deve padecer pelo injusto? Aí convenceu todos que votassem a favor da condenação, porque ele estava considerando que ele era justo, mas que estava escrito que o justo tinha que morrer pelo injusto. Aí, quer dizer, ali ele falou por inspiração, e ele profetizou ali, mas ele era ímpio e não era profeta. E no entanto o senhor Erroxo usou a boca dele para cumprir o propósito de convencer o povo a condenar o senhor Erroxo, e ele falou segundo as escrituras. Tá. Todo profeta que sob inspiração manda preparar a mesa não deve comer dela, caso contrário é um falso profeta. Todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina, também é um falso profeta. Todo profeta comprovado e verdadeiro, que age pelo ministério terreno da igreja, mas que não ensina a fazer como ele faz, não deverá ser julgado por você, mas ele será julgado por Deus. Assim fizeram também os antigos profetas. Se alguém disser sob inspiração, me dê dinheiro, ou qualquer outra coisa, não escute. Porém, se ele pedir para a obra do Evangelho, ou para dar a outros necessitados, então ninguém o julgue. Então, acolhe todo aquele que vier em nome do Senhor. Depois examine para conhecê-lo, pois você tem discernimento para distinguir a esquerda da direita e saber a diferença do certo do errado. Então, meus irmãos, era essas poucas palavras aqui do livro da instrução dos apóstolos, a doutrina dos 12 apóstolos, que eu queria deixar com os meus irmãos nessa tarde. E que o nome de nosso Adonai, Yeshua HaMashiach, seja louvado.